Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, com muita alegria, debatendo um assunto muito importante, muito rico para o nosso crescimento espiritual e também para o seu crescimento espiritual. Bem-vindo mais uma vez. Nós estamos recebendo aqui dois pastores, pastor Euquian e pastor Assis, e no segundo bloco já analisamos muitos detalhes, e agora pastor Assis e pastor Euquian, o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois, na segunda parte, diz: porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Vamos dividir esse versículo e um pedaço para cada um de vocês. Claro que cada um pode falar a hora que quiser, mas pastor Assis, o que significa tomar o nome de Deus em vão? Quando que alguém está tomando o nome de Deus em vão? A pessoa toma o nome de Deus em vão de várias maneiras. Uma das maneiras que a pessoa acontece assim de forma bem cotidiana no seu dia a dia é quando a pessoa atribui a Deus aquilo que não é de Deus. Por exemplo, eu vou usar aqui eu vou colocar um exemplo. Alguém morreu. Aí a pessoa diz assim: olha, foi Deus que quis. A pessoa está atribuindo a desgraça daquela pessoa, aquela morte, a Deus. Então, de uma maneira bem prática e direta, assim ela toma o nome de Deus em vão. Uau. Pastor Euquian? Por exemplo, uma pessoa fuma. Ela está fumando, as campanhas dizem que fazem mal, as igrejas dizem, mas ela continua fumando. Aí depois a pessoa se vê com câncer e quando alguém vai conversar, fala assim: olha, está com câncer, com enfisema. Ah, Deus sabe o que faz. Não, Deus sabe o que faz mesmo, mas Deus não fez aquilo. Não, pior, ela fala assim: Deus quis assim. Deus quis assim. Que é pior ainda, né? Isso é tomar o nome de Deus em vão. A expressão diária é essa: Deus quis assim. O pastor Assis leu no dicionário, não foi? A definição de em vão, e falou futilidade lá num certo momento, né? Você, amigo, já deve ter ouvido algumas pessoas falarem na internet, na televisão, usar o nome de Deus dessa forma assim, por exemplo, o cara lá de cima. Isso é uma forma desrespeitosa para se tratar com o nome de Deus. E uma outra: toma conta, Jesus. Jesus Cristinho. Toma conta, Jesus, as coisas. Isso tudo quebra o mandamento. Por exemplo, em piadas, em programas humorísticos, nós como servos de Deus, você é um servo de Deus, um cristão, nós não devemos jamais dar audiência para programas que usam o nome de Deus de qualquer forma. Nem programas, nem certas músicas. Literaturas. Essas literaturas onde coloca o nome de Deus em vão, de forma muito leviana. E isso é quebra, sim, do terceiro mandamento. E uma outra questão aqui que é importante mencionar: toda pessoa que toma o nome de Deus em vão, ele não é inocente, não é porque Deus vai tratá-lo de forma rigorosa, é porque ele sabe que não pode e faz. E faz. Deus sabe isso daí. Ele está consciente. Exatamente, porque aqui, São Tiago 2, versículo 12, diz assim, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Então quer dizer que tem que haver uma coerência com o que a pessoa fala, com o seu falar e com o seu viver. Exatamente. Se a pessoa fala e vive de outra maneira, ela está em contradição e está tomando o nome de Deus em vão, caso seja um cristão que tem a aparência de cristão, mas não vive como cristão. É isso aí, pastor? É exatamente isso. É isso mesmo. Uau. E isso é mais comum do que a gente imagina. A gente pode encontrar, às vezes, nas empresas, nas escolas, você ser reconhecido como cristão, mas a música que você ouve não é música de cristão. A sua vestimenta não é vestimenta de um cristão. Você pode pensar: mas que problema tem isso? O problema está em que você está transgredindo o terceiro mandamento de Deus. A gente não pode esquecer, pastor Luiz, pastor Assis, que nós vivemos, como já falamos outras vezes, numa batalha. E o que o inimigo de Deus quer é que a gente transgrida a lei de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então ele inventa, como diz, 1001 maneiras de preparar aquele produto cereal lá. O Satanás tem 1001 maneiras de nos fazer cair em pecado. Por exemplo, certa vez eu ouvi numa rádio uma música que fala assim, que quando Deus se desenhou, ele estava namorando. E as pessoas cantam essa música como se fosse uma coisa maravilhosa, mas essa música é uma blasfêmia. Claro, essa música é uma blasfêmia. E vou falar, não é só essa música, né pastor? Existem outras músicas. A gente não vai citar aqui exatamente a música, até para não fazer propaganda. Mas essa é uma, e tem várias músicas que nós deveríamos tomar cuidado. Algumas pessoas tomam o nome de Deus em vão de uma maneira mais assim sofisticada. Oh my God, sabe? Oh my God, é a febre americana. Mas é tomar o nome de Deus em vão também. Falar a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, qualquer coisa. Ai meu Deus, qualquer coisa. Deus não é o que a pessoa imagina. Deus é muito mais alto e sublime do que podemos imaginar. Pastor, quando uma pessoa diz assim: aceitei Cristo como meu Salvador, a linguagem mais comum é: me converti. Né? Sim. A conversão também deve
a ver na pronúncia, no linguajar. Percebe? Isso também é conversão. Por exemplo, olha aqui, ó, São Tiago capítulo 1, versículo 22. Tá. Olha o que diz esse texto bíblico aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O primeiro enganado é a própria pessoa. Olha a palavra de Deus aqui, ó. É para o ser humano tornar praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo. É verdade, é verdade. Pastor Luiz, às vezes as pessoas dizem que Jesus Cristo veio à Terra para abolir a lei, ou de alguma forma minimizar a lei. No entanto, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, você vê que Jesus, em vez de minimizar a lei, ele veio ampliar o alcance da lei. Esclarecer e engrandecer. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 5, bem no meio do Sermão da Montanha... Vamos, Mateus 5. Mateus, capítulo 5, no verso 33, aqui Jesus ele vem com uma expressão que ele usa várias vezes. Ouviste que foi dito aos antigos? Jesus está se referindo ao mandamento antigo. Certo. Aí você pensa que ele vai quebrar. Ele amplia. Por exemplo, verso 33, ele fala assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, nem cumprirás, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mas aí ele diz no verso 34, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Uau! Coisa tremenda, né? Uau! Meu amigo e minha amiga, você ouviu esses dois textos, o pastor assim citou Tiago, o pastor Euquian citou Mateus, e os dois se complementam, e Jesus nos ensina de forma poderosíssima como o cristão deve viver e os cuidados que devemos ter com relação ao nome de Deus. Pastor Assis e pastor Euquian, os profetas, quando iam escrever o nome de Deus, eles trocavam a caneta ou a pena ou alguma coisa que eles usavam para escrever? Os maçoretas foram os homens usados por Deus para fazer cópias da palavra de Deus. Eles eram tão perfeitos que eles como se fosse uma copiadora hoje. Eles sabiam quantas letras tinha em cada lugar. E eles tinham uma particularidade interessante. Eles escreviam com penas e tinta. Que molhava a pena na tinta. Na tinta. Então ele estava escrevendo o texto bíblico, quando chegava no tetragrama, que era o nome de Deus, YHWH, ele trocava a tinta, trocava a pena, para escrever o nome de Deus. E reverentemente escrevia o nome de Deus. Que coisa. Com outra tinta e com outra pena. E veja só, amigo, era tão reverente que com o tempo as pessoas não sabiam mais pronunciar o nome de Deus. Não é que eles não sabiam, eles aprendiam a pronúncia. O judeu antigo, o hebreu que escrevia a Bíblia, ele sabia a pronúncia, mas eles evitavam falar. Com o tempo se perdeu, nós não sabíamos mais como pronunciar o nome de Deus verdadeiro. Mas Deus é o nome de Deus. É o nome de Deus, claro, com certeza. Jesus é o nome de Deus também. Sem dúvida, sem dúvida. E quando falamos Senhor na Bíblia, estamos nos referindo ao Criador. Pastor Assis e pastor Euquian, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você tocou um pouquinho já nesse assunto, pastor Assis, mas eu queria deixar para vocês dois. O que significa isso? Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se alguém tomar o nome de Deus em vão, tem chance de salvação ou está perdido? Pastor, tem chance de salvação, sim. Tem. A partir do momento que ela for conscientizada de que as suas palavras, o seu proceder está tomando o nome de Deus em vão, e ela então faz um exame, um autoexame, chega a essa conclusão, o Espírito Santo toca no seu coração e a pessoa aceita mudar de vida, a graça de Jesus está estendida a ela, a qualquer uma pessoa. Entendi. Então quer dizer o seguinte, que a pessoa que não tinha conhecimento da verdade, Deus não considera. Não, Deus não leva em contas o tempo da ignorância. E Deus considera, pastor Euquian, daí para frente. Uma noção interessante de se entender é que os mandamentos de Deus, eles são requerimentos do cristão. O mandamento de Deus não é para quem não é cristão. Esse texto que o pastor Assis citou, Atos capítulo 17, verso 31, Deus não leva em conta o tempo que a pessoa não sabia, Deus não vai cobrar. Mas o cristão, nós somos cristãos, você é cristão, a gente sabe o que Deus quer. Então, enquanto a pessoa, pastor Assis, continua levando sem respeito o nome de Deus, o mandamento fala assim, eu não vou deixar passar.
É interessante que se você usa o nome de um ator, a gente vê isso na televisão, você vê o nome de um ator, assim, a imagem ou o nome de um ator sem pedir permissão, Sim. você é processado. Claro que sim. E paga dinheiro, E né? paga dinheiro, claro. E hoje em dia é muito comum a pessoa pegar o teu nome e fazer um Orkut no seu nome, que é um fake, né? Ou fazer outra coisa em seu nome. Isso é crime. Então, é crime? Fizeram isso, inclusive, comigo. É crime. Pastor Euquém e Pastor Assis, nós chegamos ao final desse tema. Eu queria, Pastor Assis, as suas palavras finais para o nosso amigo. Por favor, 30 segundos, cada um de vocês. Eu queria dizer para você essas palavras que estão registradas aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 36 e o verso 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Eu espero que a partir deste programa as tuas palavras sejam benditas e não malditas. Amém. Obrigado, Pastor Assis. Pastor Euquém. Olha, meu amigo, Deus às vezes ele usa palavras muito duras conosco, mas ele faz assim porque nos ama e quer fazer-nos acordar da situação que estamos. Mas Jesus também, ele é especialista em falar palavras doces, viu, pastor Luiz? E está escrito assim no livro de João, no capítulo 8, Jesus fala para Maria Madalena. Perguntou Jesus, alguém te condenou, mulher? E respondeu ela, Senhor, ninguém. Então ele disse, nem tampouco eu te condeno, mas presta atenção, vai e não peques mais. Daqui para frente, tome muito cuidado. Toda vez que você for falar a palavra, o nome de Deus, Ele é o seu Deus, é o seu Senhor, Ele te ama muito. Respeite, Ele também te respeita. Muito obrigado, Pastor Euquém, Pastor Assis. E você que está em casa, nós continuamos mais alguns minutinhos para fechar esse programa. Prepare-se, porque agora nós vamos sentar na nossa cadeirinha aqui. E é como se eu estivesse realmente na sua casa, onde a gente bate aquele papo especial. Tá bem? Então prepare-se para conversar um pouquinho comigo no final agora. Bem, não tomar o nome de Deus em vão. Que mensagem, que oportunidade que Deus está nos dando. O que Deus quer é que nós sejamos 100% dele. É isso que Deus quer. E sabe por que Deus quer você 100%? Porque Deus se entregou 100% por você. É importante que a nossa entrega também seja total. Nenhum marido seria feliz se a sua esposa fosse fiel a ele só de segunda a sexta-feira, não é verdade? E nenhuma mulher seria feliz se o marido fosse fiel somente alguns dias e outros dias não. Consequentemente, nenhum cristão pode ser realmente feliz sem que ele se entregue totalmente a Deus. O que Deus quer é que você seja um verdadeiro filho dele, que mantenha reverência, respeitoso, cuidadoso, porém, alguém que possa ter uma intimidade com Deus. E Deus, por ser o nosso Pai, ser nosso íntimo Pai, Ele tem a liberdade de nos orientar, de nos corrigir. Não olhe para Deus como sendo um inimigo, porque Deus não é um inimigo. Deus é amigo, Deus é Pai, Deus é aquele que tem interesse, que tem planos lindos para você, para a sua vida. Acontece que às vezes as pessoas leem a Bíblia e acham que Deus está sendo duro, acham que Deus está sendo assim como se fosse um opositor. Não faça isso, não faça aquilo, como se Deus estivesse sentado no trono com a vara na mão, querendo dar uma chicotada, querendo agredir alguém. Não, não olhe Deus assim. Olhe para Deus como aquele que quer o nosso bem, a nossa felicidade e a nossa eternidade. Quando ele fala para você não tomar o nome dele em vão, é porque ele sabe que você precisa ser totalmente dele. A entrega tem que ser total. A sua decisão por ele tem que ser completa. Não pode ser pela metade, não pode ser uma porcentagem apenas, tem que ser 100%. E dentro desse contexto, eu quero chamar a sua atenção para um versículo que está aqui no Salmo 37. O Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que tal você fazer isso agora? Eu quero convidar você a chegar mais perto de mim. Chega bem mais perto de mim, enquadra aqui, olha dentro dos meus olhos. Jesus está dizendo:
entrega o teu caminho para mim. Confia em mim e eu farei tudo por você. O amor de Deus por você é imensurável. O amor de Deus por você é muito profundo. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Ele criou você, morreu por você, ressuscitou por você e voltará para buscar você. Hoje é o dia de começar uma nova vida. Se você transgrediu algum mandamento, ajoelhe-se, ore a Deus, confesse o pecado e abandone. E a partir de agora, vamos viver uma nova vida com Jesus. Amém? Então vamos agora falar com Deus respeitosamente, mas com tranquilidade, porque Ele é o nosso Pai, o nosso amigo. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje, obrigado pela mensagem do terceiro mandamento. Ajuda-nos a viver uma vida de comunhão e uma vida verdadeira. Que não tenhamos duas caras nem duas personalidades. Que possamos viver do jeito que falamos. E que essa pessoa que ora comigo possa realmente, a partir de agora, por tua graça, reconhecer que o terceiro mandamento é um convite para uma entrega total, para uma vida totalmente no altar do Senhor. Obrigado, querido Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.